Boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos na casa de Jesus. Que nós possamos ter assim uma noite de muita paz, de muita luz, de muita bênção que nós precisamos, né? Para a gente poder refazer as nossas energias e ir para o nosso lar e continuar a nossa caminhada, olhando os problemas com menos dificuldades, com todo esse auxílio espiritual que é preparado para todos nós, não é? E mais uma vez agradecer a todos pelas doações de alimento, que tem ajudado bastante nas cestas básicas. Agradecer a todos que colaboraram com a cesta de Natal, né? Ficou bem bacana a cesta, conseguimos entregar. E foi assim muita alegria, principalmente onde tem criança. Então eu só tenho que agradecer a colaboração de todos. E também com o enxoval das gestantes carentes, que a gente precisa muito de auxílio, não é? Porque são coisas de bebê custa caro. E mesmo que a gente faça tudo, né? Cada uma faz uma coisa, mas a gente precisa do material para trabalhar. Então, quem quiser colaborar, a gente aceita de todo o coração. E os bebês que a gente não conhece agradece, né? Porque a gente tem que ajudar a povoar o planeta Terra. Alguém tem que fazer, mas nós temos que socorrer. Quem não pode. Então vamos fazer a nossa parte, né? E dar as boas-vindas para os bebês que vão chegando. É o primeiro acolhimento nosso, tá bom? Então a gente agradece de coração a todos. E nós vamos então convidando a todos para que nós possamos fechar nossos olhos. E mais uma vez elevar o nosso pensamento. Vamos buscando a figura doce e meiga de Jesus, nosso Mestre amado, para que possa nos envolver no seu olhar amoroso, no seu abraço carinhoso, nas suas mãos estendidas, sempre nos convidando para ir até Ele. Vamos entrando em sintonia com a espiritualidade maior, com o nosso anjo da guarda, com o nosso mentor amigo, para que possamos usufruir da melhor maneira possível tudo aquilo que foi preparado para essa noite de amor, para essa reunião espiritual, para essa Assembleia de Jesus. Nessa casa abençoada, cumprimentando com amor e carinho toda a espiritualidade aqui presente, agradecendo ao mentor espiritual desta casa e a sua legião de companheiros, que desde as primeiras horas da madrugada preparou esse ambiente para nos acolher. Que possamos merecer e fazer por merecer todo esse amparo, todo esse auxílio que o Pai nos endereça, nos mostrando que as nossas orações, as nossas preces são atendidas de alguma forma. E hoje nós estamos aqui, essa é uma das formas que a nossa prece está sendo atendida. Porque Jesus deixou bem claro quando ele disse, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. E assim agradecidos que estamos por estar aqui, por esse momento de luz, por esse presente de Deus, esse amparo, esse socorro, que tanto necessitamos no nosso planeta Terra ainda tão conturbado. Nós elevamos a Ti, Pai, a nossa gratidão, a nossa prece, para iniciarmos a tarefa dessa noite, com muita gratidão. E assim nós vamos dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como em toda parte do universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. O pão do corpo, o pão do espírito. Perdoa, Pai, as nossas ofensas à medida que conseguimos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe entregue às tentações do mundo, porque são muitas, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal que habita dentro de nós, nossas imperfeições, vaidades, orgulhos, os nossos desequilíbrios. Perdoa, Senhor,
e nos mostra o caminho a seguir. Mas livra-nos, Senhor, do mal maior, que é vivermos afastados das leis divinas e dos ricos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, porque nós sabemos, Pai, que só Teu é o reino, só Teu é o poder, só Teu é a glória. Pedindo licença, Pai, para iniciar a nossa tarefa desta noite, sempre com o amparo e o auxílio que nunca nos faltou. E é com muito carinho, com muito amor, cada um de nós vibrando muita luz, muita paz para o nosso palestrante da noite, o nosso amigo Valteir. Que ele seja envolvido na divina luz, na divina paz, que o seu mentor amigo possa intuí-lo, inspirá-lo, para que ele possa transmitir a todos nós aquilo que ele se propôs a fazer. Que ele seja abençoado, protegido e amparado nessa tarefa de distribuir e de levar os ensinamentos do Cristo aos nossos corações. Que ele seja sempre bem-vindo nessa casa de Jesus. Uma boa palestra a todos, que assim seja, graças a Deus. Queridas amigas, queridos amigos, boa noite a todos, que a paz de Jesus seja conosco. É uma alegria mais uma vez estar aqui a convite do nosso amigo Diego, para mais uma noite de estudos, de palestra, né? De aprendizado. Eu sei que a plateia hoje está menor, né? É até compreensível, né? Porque está difícil sair de casa, né? Ubatuba foi invadida, né, gente? Graças a Deus, né? Porque nós precisamos, né? Aqui vive-se disso, né? De turismo, né? Mas foi invadida, né? Eu estava conversando para a gente introduzir aqui a nossa conversa antes do tema. Estava conversando lá fora com o Vanderlei. A gente falando assim, a gente recebe os parentes e eles não querem saber se tem problema na cidade, né? Eles querem sair, né? Eles querem praia. Eu estou com 3 netos lá em casa. O meu ouvido ainda está zunindo aqui, tanto barulho que 3 crianças fazem, som alto de videogame, tudo que eu não tive o ano inteiro, eu estou tendo nesses dias agora. Eu acredito que os senhores e as senhoras também, que tiverem com visita em casa, principalmente crianças, devem estar passando esse mesmo aperto. E eu prezo tanto pelo silêncio, por isso que eu vim para Ubatuba, né? Eu trabalhei muitos anos numa siderúrgica, era um barulho infernal. Então eu falei assim, vou escolher Ubatuba para viver o resto da vida, né? É um silêncio, uma calma, lê do engano, né? Chega essa época, acabou a calma, acabou o sossego, mas faz parte da nossa vida, né? Nem tudo pode ser do jeito que a gente quer. Meus queridos, eu escolhi um tema hoje chamado A Era do Espírito, para a gente falar nessa noite aqui. E eu escolhi esse tema até baseado numa palestra que um amigo fez ano passado, um amigo muito querido, também um metalúrgico aposentado, que está lá em Betim agora, né? Eu pedi licença para ele, falei assim, deixa eu usar o título, não vou falar nada do que você falou. Ele falou, por que você não gostou? Falei, não, porque eu vejo de outro jeito. Eu assisto sempre as palestras dele sexta-feira, ele faz online, né? Mas eu vou seguir um outro caminho, porque o ser humano sempre tem uma indagação nesse sentido, né? Em que era nós estamos vivendo, né? Não é dos dinossauros mais, né? Com certeza. Já passou esse período. Mas que era essa que nós estamos vivendo? Que período da humanidade nós estamos vivendo? Eu sei que é o século XXI, né? Todos nós sabemos. Segundo os espíritas, né? E os espíritos, este é o século do espírito. É o século da regeneração do nosso planeta. E quantas vezes a gente indaga de nós mesmos, né? Será que nós vamos pegar a regeneração? Será que essa regeneração vai atingir, né, primeiramente a minha família, um familiar difícil, eu mesmo, né? Em que eu estou melhor para merecer viver num mundo de regeneração? Para quem não sabe, o mundo de regeneração é aquele onde o bem vai predominar sobre o mal, que é o inverso do que tem hoje, né?
Hoje nós vivemos num planeta em que o mal predomina sobre o bem. E o mal está exatamente a gente não entender em que era nós estamos vivendo, né? Não está na forma da gente entender que eu não sou uma matéria bruta, né? Que eu não sou uma pessoa que vai se acabar e vai viver o nada. Porque o nada não existe. Nós vamos entender isso na noite de hoje, não é através só da doutrina espírita, não. Nós vamos entender isso através da própria ciência. Porque ela, na minha singela opinião, falei para esse amigo depois da palestra dele, é ela, a ciência, que está demonstrando a era do Espírito. A ciência. Porque o Espiritismo já demonstrou. Jesus Cristo já demonstrou a era do Espírito. Né? E a gente vai lembrar de Jesus, não aquele Jesus da cruz, porque o Espiritismo tirou ele de lá, né? E trouxe ele para o nosso coração. Então nós não temos na doutrina espírita um Jesus crucificado. Nós temos um Jesus que veio renovar os conceitos da humanidade. Veio revelar que Deus não é um Deus de castigo, não é um Deus punitivo, é um Deus de amor. Então, quando Moisés revelou Deus, ele foi realmente um revelador. E à época dele, nós, que com certeza lá vivemos, nós endeusávamos diversas entidades ou divindades, né? Então, nem me olhem desse jeito que vocês estavam lá também. Né? Endeusando várias entidades, né? Então, Moisés trouxe esse Deus necessário porque a nossa mente, né, o nosso nível de consciência, àquela época de Moisés, ainda necessitava de fenômenos para que as pessoas entendessem que existe um ser muito mais poderoso do que o Deus Trovão, que acabou virando Thor, né, na Marvel. Então, existe um Deus mais poderoso. E como é que Moisés poderia provar isso a não ser através de fenômenos, né? Os 10 mandamentos foram esculpidos numa pedra por fogo. E foi uma manifestação mediúnica. Não é? Mas aí veio Cristo e mudou esse nosso conceito. E ele já veio numa época, né, praticamente 5.000 anos depois. Olha como é que nós já somos velhos, né, gente? Olha como é que nós somos velhos. Isso também é uma indagação íntima que eu faço sempre. Eu sou muito velho. Então Jesus veio trazer para a gente, já com outro nível de consciência, veio nos libertar desses atavismos, dessas crenças, né? E principalmente desse Deus punitivo, parcial, que tinha eleitos. Né? E ele demonstrou isso para nós, né? Porque ele provou que ele acreditava nesse Deus. Ele provou, ele se entregou ao holocausto, né? A morte na cruz, porque ele acreditava em Deus. Porque ele acreditava que ele era um espírito, ele tinha certeza absoluta de que ele não terminava naquele corpo de Jesus Cristo. Nem nós terminaremos nesse corpo que está aqui. Não é? Quantos corpos nós já vestimos, espíritos que somos? Não é? Quantas roupas já trocamos, chamando, né, o corpo de roupa? Quantas roupas já trocamos? Né? Já deixamos muita roupa pelo caminho. Então Jesus veio trazer um novo conceito de Deus para nós. E foi importante esse conceito, né? Muito importante, porque nós aprendemos com Jesus que a morte não existe. Mas a gente entendia isso? A gente estava lá. Eu lembro que quando ele falou, fiquei cheio de dúvidas. Do que esse cidadão, esse carpinteiro está falando? Não é? Porque a gente o tratava desse jeito. Aqueles que encontraram com Jesus e conviveram de perto com ele, reconheceram em Jesus o Messias prometido dos profetas do Velho Testamento. Reconheceram nele. Porque ele deu todos os sinais de que era ele que estava vindo. Né? Então, há quantos milênios estamos envolvidos com essa era, né, do Espírito,
e que a gente nunca compreendia como é que era esse negócio de espírito. Precisou Jesus falar: eu vou lhes deixar um outro consolador, que vai dizer para vocês, meus irmãos, aquilo que vocês não estão entendendo agora. Porque quantas e quantas vezes ele aparecia para os seus discípulos e alguns duvidavam: ele está vivo, ele não morreu? O que aconteceu com Jesus? Porque dava para palpar o corpo de Jesus depois da sua ressurreição. Então surgia essa dúvida, né? E aí, então, nós precisamos ir evoluir nos nossos pensamentos. A nossa mente foi se aclarando, passaram-se os séculos, o iluminismo chegou, a filosofia tomou conta da Europa, principalmente da França, né? E a gente começou a se libertar dos conceitos religiosos. Olha que coisa curiosa. Hoje nós convidamos todos a participarem dos conceitos religiosos, né? Não da religião, mas da religiosidade, da fé de cada um, independente de qual seja. A religiosidade, aquela interna, não precisa ser espírita, não precisa ser umbandista, não precisa ser evangélico, não precisa ser católico. Você tem que ter religiosidade. Não é? Isso é muito importante. E para que serve, então, a casa espírita? Né? Você pode até estar me perguntando: voltei, está expulsando todo mundo da casa espírita. Não precisa vir mais. Mentira. Precisa vir. Por que precisa? Porque aqui a gente se concentra no que está aqui. A gente não se envolve mais com as coisas do mundo. A gente dispersa o nosso pensamento. Já perceberam isso? Você adentra uma casa espírita, adentra uma igreja, um templo religioso qualquer. E eu já entrei num templo, num católico, uma igreja daqui de Ubatuba. É uma paz. Né? Você quer fugir do burburinho que não está no centro da cidade? Entra naquela igreja do centro da pracinha e senta lá. Fala com ninguém. Senta. Você vai receber uma paz, uma energia, porque ali é um lugar de paz. Aqui é um lugar de paz. Né? É aqui que a gente se refaz. É lógico que muitas vezes você poderia questionar, como eu já questionei: por que eu não posso, no recinto do meu lar, sentir essa paz? Porque eu ainda sou muito imperfeito. Eu preciso de mais vibração. De repente, a minha única vibração dentro da minha casa não me ajuda. Não é? Eu preciso da vibração de uma casa espírita, de uma igreja, de um templo religioso qualquer. Eu preciso ainda. Nós precisamos, é uma comunhão de energias, né, que a gente recebe quando a gente adentra um templo religioso. Isso nos faz bem, nos revigora. A gente sai daqui muito mais fortalecido. Então, caminhando, passa-se o tempo e chega a doutrina espírita, né? E a doutrina espírita, no nosso entendimento, inaugura essa era do Espírito, porque esclarece todas as nossas dúvidas. Hoje nós sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Alguém tem dúvida aqui? Pode levantar a mão, porque aí a gente pede o Vanderlei, a Mário, o Diego, para se inscrever no curso da casa, para a gente conhecer a doutrina espírita de perto, meus irmãos. Porque hoje eu tenho certeza de onde eu venho. Sei quem eu sou, quais são as minhas tendências, procuro trabalhar todos os meus defeitos, porque eu sei quais são as minhas tendências. Elas afloraram assim que eu virei um jovenzinho, elas vêm à tona, né? Isso acontece com os nossos filhos, aparecem as tendências e a gente descobre: opa, esse espírito foi assim, esse espírito foi assado. Né? Pelas tendências, a gente entende isso hoje. O Espiritismo que nos trouxe esse conhecimento. Né? Então, a gente foi aos poucos se libertando da matéria. E Emmanuel, no livro Domínios da Mediunidade, na introdução, é um pouco complicada, principalmente para mim que não sou, né, médico, não tenho curso superior, eu sou um técnico, né, aposentado. Então, para entender essas palavras foi uma loucura. E o Diego me deu uma semana, não foi eu mais? Foi mais, 2 semanas. Seja bonzinho, 2 semanas. Falei: meu Deus do céu. Aí eu descobri esse livro, falei assim: eu quero falar isso para as pessoas. Por que eu introduzi dizendo que a ciência, ela hoje descobriu a era do Espírito? O Emmanuel, na introdução desse livro aqui, gente, nos Domínios da Mediunidade, ele nos dá essa dica. E eu não tinha percebido isso. É por isso que é bom a gente ser convidado para fazer uma palestra. Porque a gente sai da ignorância
né, que eu sou ignorante ainda, eu sei que eu preciso estudar muito, eu preciso aprender muito ainda, eu não conheço nem um milímetro da doutrina espírita, né, mas estou aqui em busca desse conhecimento que tanto bem nos faz. Então, eu anotei aqui algumas coisas por causa dos termos. Mas o Emmanuel, ele resume em 2.500 anos a investigação humana sobre a matéria. Porque há mais de 2.500 anos, diria até, né? Porque Moisés foi 5.000 anos antes de Cristo. Então, veja bem, nós estamos investigando a matéria. A ciência vem trabalhando a matéria, vem tentando entender a matéria. Aí, ele vai citar tantos e tantos aqui, cientistas que buscaram, através do seu conhecimento, trazer informações sobre a matéria. E ele lembra que lá no século XIX, o átomo já foi descoberto. O átomo foi descoberto. No século XIX. E ele coloca aqui que a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos da sua conceituação milenar. Então, olha só, nós estamos chegando no século XXI e os conceitos dos outros séculos passados é que ajudaram. Uma descoberta leva a outra, não é assim? É a mesma coisa que a gente está fazendo um reparo dentro da nossa casa, né? A gente vai acabando descobrindo uma coisa, descobrindo outra, até chegar no defeito. A gente para de fazer a gambiarra, né? Porque a gente vai chegar no defeito. Mas é assim, gente, né? De forma bem simples. A ciência foi, né, com base em outras descobertas, chegando à matéria que nós conhecemos hoje. Então, ele faz um passeio aqui por todos os cientistas. Ele começa com Leucipo, mentor de Demócrito, há 5 séculos de Jesus, na época lá de Moisés, né? Ele considerou as coisas formadas de partículas infinitesimais, que são nada mais, nada menos do que os átomos. Então descobriu, ali começa a pesquisa científica sobre a matéria. E quem que chegou no século seguinte, no outro, até o nosso? Né? Que esse átomo, né, é que forma todas as partículas do corpo sólido. Então, o nosso corpo é formado por átomos. Né? E em cada parte dele, ele trabalha de uma forma. São seres vivos que nós temos dentro do nosso corpo e nos mantém. Olha que coisa interessante. Então, ele chega a falar de um cientista, deixa eu ver se eu anotei aqui aonde que está o nome dele. Não está anotado aqui. Não está anotado. Mas que. Não, está sim, desculpe. William Crookes. Ele fala de William Crookes. Todos aqueles que começaram a descobrir o átomo. Depois nós descobrimos que o átomo pode ser dividido. Até chegarmos na energia, que a matéria é energia. Então ele diz que passou isso tudo, passou antes por Crookes. Ele estudou, ele surpreende o estado radiante dessa matéria, o átomo, né? E estuda os raios catódicos. Os raios catódicos é que nos dão a possibilidade de estar aparecendo aqui hoje, nessa telinha, de assistir televisão, né? Então era o precursor da nossa TV, os raios catódicos. Então veja bem, ele está falando do início do século XX já. Então aquele átomo foi descoberto, levou outras pessoas a manipularem mais esse átomo, essa matéria, até chegar num estado radiante. E ele diz que, depois de Crookes, Röntgen observou as radiações invisíveis, né, de Crookes, que atravessavam um tubo e projetavam imagens, e ele, então, concluiu pela existência do raio-x. Então, veja bem, essa matéria bruta que a gente pega, que a gente põe a mão, que a gente sente, né, que a gente observa, ela agora já virou energia. Olha que loucura isso. Nós começamos lá há mais de 5.000 antes de Jesus, tentando descobrir, né, entender a matéria, como é que ela se comporta, suas modificações, e chegamos à conclusão de que a matéria é energia. E o espírita usa muito a energia, né? Usa muito. Daqui a pouco vocês vão tomar o passe magnético. É a energia de um corpo material passando para o seu corpo espiritual,
que é uma matéria em outro estado. Muito lindo isso, não é? Muito lindo. Parece meio confuso, né, gente? É meio confuso. Para mim, então, nem se fala. Mas, tentando resumir, nós saímos de uma matéria bruta, que a gente só tocava, entendíamos a transformação que ela sofria, tanto na química como na física, né? Mas chegamos à conclusão de que ela é energia. Olha que coisa de louco. A matéria é energia. E ela volta a ser matéria bruta depois. Tem um dado aqui que eu anotei, que a física quântica descobriu num tubo de 1 centímetro, colocaram energia, é como se tivesse tampado, colocou energia ali e tampou. Né? Ele está dizendo que o cientista Planck e Einstein descobriram que essa energia que estava num tubo de centímetros, ela era igual, quando ela era liberada, né, ela atingia uma distância equivalente a 100 mil galáxias. Só que Planck tinha, conforme ele diz aqui, né, a constante de Planck, toda a ciência e toda a física tem um limite, né? Tem um início e tem um fim. Não existe infinito para a física. Se eu tiver errado, algum aluno aqui me corrija, tá? É o que eu aprendi aqui no livro com Emmanuel. Não existe infinito para a física. Está errado? Vocês sabem de alguma coisa que eu não sei, gente? Existe infinito para a física? Ninguém sabe. Ainda bem que vocês souberem, gente, me ajuda. Fala assim, seu Valdeir, tem sim. Agora a física chegou à conclusão de que a energia é infinita. Né? Mas ele chegou à conclusão que num tubo de 1 centímetro cúbico, a energia acumulada ali era toda a energia, toda a matéria de alguns bilhões de galáxias. Olha que coisa de louco. A matéria, aquela palpável, que a gente pode tocar, mundos habitados, que nem o nosso, entenderam, gente? É isso que a conclusão que ele chegou. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente percebe que a ciência está chegando perto, gente, do fluido cósmico universal, que nós estudamos na doutrina espírita, que é a matéria elementar de todos os corpos existentes no universo. Fluido cósmico universal. A ciência está perto de descobrir o fluido cósmico universal, só isso. Não é? É como se você estivesse investigando um pintor, né? Você descobre a tela que ele pinta, as cores que ele usa, o pincel que ele usa, mas não está conseguindo ver o pintor. Quem que está segurando o pincel que faz essa tela belíssima? Eles vão chegar à conclusão que é o espírito. Entendeu? Vamos chegar a essa conclusão. Porque o espírito é que transmite para a matéria toda essa inteligência, né? Toda a matéria inteligente, ela só é por conta de nós, espíritos, que damos inteligência para ela. Imagina esse corpo sem espírito, né? Estava um robô pálido aqui, apesar que eu estou um pouco em vermelho, não estou pálido, né? Mas estaria aqui uma pessoa pálida, sem vida, não é? Não seria assim? Então a gente está dando vida para essa matéria aqui. Olha que coisa linda isso. Nós estamos dando vida. Então, esse processo todo, né, que a ciência foi descobrindo, nos leva, e Emmanuel diz aqui, ó, os laboratórios, para a gente encerrar só essa parte aqui, os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada a serviço de Deus. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada a serviço de Deus. Gente, Emmanuel escreveu isso aqui em 1954, acreditem. 1954. Ele já dizia lá, no entender desse espírito, Emmanuel, que os laboratórios, né, da ciência são templos em que a inteligência é concitada a serviço de Deus. E ele continua, e ainda mesmo quando a cerebração se perverte, o cérebro se perverte, porque a gente usou mal pra caramba a nossa inteligência, né, gente? Venhamos e convenhamos. Não precisava ter bomba atômica, caramba. Né? A gente podia estar usando o urânio para outra coisa, né? Nós usamos para matar. É a perversidade. Então, apesar, ele diz aí, quanto a cerebração se perverte, transitoriamente subordinada pela hegemonia política, 1954. Parece que ele está falando de Vladimir Putin, né? Atacando lá a Ucrânia. Engraçado isso, né? Parece que o cara está prevendo, olha, a gente construiu a bomba, agora nós temos o poder na mão.
Nós transformamos, né, uma pedra de Urano em energia pura. E quando ela se espatifa no chão, ela mata milhões de pessoas. É isso que é a perversão do cérebro humano que ele está dizendo aqui, né? Aí ele conclui assim, ó, geradora de guerras. O progresso da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem rumo ao glorioso porvir. O futuro pertence ao Espírito, conclui Emmanuel. O futuro pertence ao Espírito. Então, gente, está na nossa mão usar o nosso cérebro, né, para o bem. Aí eu perguntaria para vocês aqui, nós já estamos fazendo bem? Quando vocês veem as notícias nos telejornais, né? No Facebook não, porque ali tem mentira pra caramba. Mas nos telejornais, nas reportagens sérias, a gente não fica meio desanimado? Porque os caras só falam de violência. E a gente se admira quando tem uma notícia boa, né? Não se admira? Não sei se acontece com vocês, mas eu me admiro quando eu vejo uma notícia. Eu chego a chorar na frente do telejornal. Quando o cara vai falar assim, o sujeito achou uma carteira com 5 mil reais e devolveu para o dono. Né? Nossa, aquilo é uma notícia que a gente fica, meu Deus, na rede social então, chove, olha que pessoa maravilhosa que você é. Que pessoa incrível, Deus te abençoe. A gente fica admirado, porque a pessoa vai devolver a carteira com dinheiro. Aí eu fico perguntando, já é a era do Espírito? Eu fiz essa pergunta lá no início, hein? Vou deixar para vocês ficarem pensando. Na minha opinião, segundo o Evangelho, nós vamos dar uma lidinha aqui numa página do Evangelho, já chegou. Nós estamos muito mais evoluídos intelectualmente, e quanto mais conhecimento nós temos, não sou eu que estou dizendo isso, é a doutrina espírita, mais a gente entende a diferença entre o bem e o mal. Então, se a gente comete o mal ainda e a gente é inteligente, nosso sofrimento vai ser grande. Porque aquele que tem mais conhecimento, dele mais será cobrado, segundo os espíritos superiores falaram Allan Kardec. Não é isso? Quanto mais a gente conhece, mais nós vamos ser cobrados. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, temos que estar preparados para isso. Mas nós entendemos o que é o bem e o que é o mal. Eu sei quando eu estou fazendo mal. Eu reconheço quando eu faço mal. Isso é um avanço. É aquele primeiro passo que está lá no livro Céu e Inferno. O arrependimento. Opa, me arrependi do mal que eu fiz. Né? Me arrependi. Eu fiz o mal, mas já me arrependi do mal que eu fiz. Isso é um avanço. E a gente ainda se considera muito pequeno. Eu sou tão imperfeito, sou tão inferior. Gente, não somos. Nós estamos vivendo uma era grandiosa. Nós temos o conhecimento libertador da doutrina espírita. E a ciência está caminhando com o espiritismo para comprovar tudo aquilo que o espiritismo vem falando há mais de 165 anos. E muitas coisas já foram comprovadas. Aí vocês poderão perguntar, mas por que o Voltaire está dizendo isso? É importante a ciência estar alinhada com o espiritismo? Gente, é importante. Porque Allan Kardec deixou bem claro para nós que o espiritismo é o futuro das religiões. Não é a religião do futuro, entendeu? Mas é o futuro das religiões. O que ele quis dizer com isso? Que o conhecimento da vida espiritual vai estar disseminado nos 4 cantos do mundo. E já está. A obra de Allan Kardec já está traduzida praticamente em todas as línguas deste planetinha azul. Em cada recanto desse planetinha azul existe uma casa espírita. Vamos falar assim, lá na Finlândia tem. Lá no Atlântico tem. Lá no Polo Norte tem. E se não tiver uma casa espírita, tem um espiritualista. Porque Deus está sempre enviando os seus missionários à Terra. E como Jesus é o governador do nosso planeta, que nós aprendemos, ele também envia, né, os seus missionários aqui. Quando a gente fala em homens de gênio, Kardec fala muito isso aqui, nesse capítulo 1, que eu deixei marcado aqui,
O homem de gênio é aquele que vem fazer uma revelação, porque ele não está aprendendo com alguém. Ele dá um exemplo legal até do professor. O professor é um revelador de segunda ordem, porque ele estuda para ensinar. O professor que ensinou ele estudou com outro professor, entenderam? Não é? Então, o professor, que é uma profissão belíssima, é um revelador também, só que de segunda ordem. O homem de gênio, não. É aquele que já vem com as ideias preparadas lá do mundo espiritual. E quantos não vêm assim? Quantos não vêm assim? Você fala assim, da onde que essa pessoa tirou essa ideia? Lá do mundo espiritual. Já veio com ela, com a missão de revelar essa ideia. Né? Allan Kardec foi um revelador. A doutrina espírita é uma revelação. Porque ficou todo mundo chocado. Quando esse homem foi lá, mesas pulando para um lado para o outro, batendo, dando sinais e as pessoas não entendendo nada, aquele homem de gênio falou assim, tem uma inteligência por trás disso aí. Tem uma inteligência por trás dessas mesas. E foi estudar. Deu na obra que nós estamos estudando aqui hoje, no século XXI. Não é? Então é um homem de gênio. Ele coloca no capítulo 1 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, a aliança da ciência com a religião. E ele diz assim, ó, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. As duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra revela as leis do mundo espiritual. Mas qual é a religião mesmo que veio revelar as leis do mundo espiritual? A doutrina espírita. Não é? É o Consolador prometido. Porque outras religiões revelam que existe um mundo espiritual. Revelam, mas não explicam. Como é que funciona esse mundo? A doutrina espírita explica para nós. Então nós vamos retornar para o mundo espiritual sabendo que nós vamos encontrar. Isso é bom ou é ruim, né? Dependendo do jeito que a gente vive, é ruim. Né? Você vive bem, vai ser muito bom o nosso retorno. Se vive mal, se prepara que a gente vai passar por algumas tempestades, né? Mas toda tempestade passa. Mas ele diz assim, mas aquelas e estas leis, ou seja, da ciência e da religião, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas, as outras certas. É por isso que nunca se combinaram ciência com religião, né? Porque quantos e quantos anos a ciência vem contestando alguns milagres da religião, né? E a doutrina espírita veio explicar que não existem esses milagres, não é? Não existem esses milagres. Não existe. Tudo tem explicação nas leis da matéria. Tudo tem explicação. Tá certo? E como nós estamos, a hora passa muito, gente, eu vou passar para um terceiro livro aqui, que eu trouxe, se vocês me permitirem. Tem um poema aqui, que também me inspirou, de Castro Alves, e eu vou ler ele no final, para a gente entender que quando a gente desencarna, né, e a gente entende que a gente é espírito e não matéria, né, e Castro Alves desencarnou muito jovem, né, então ele entendeu no mundo espiritual o que era isso. E ele fez um poema belíssimo, com esse título mesmo, Na Era do Espírito, né? Em que ele vai trazer desde lá do princípio da França, quando tudo começou, aquele movimento, né? Para trazer a doutrina espírita à luz, né? Até os dias de hoje. Mas eu queria trazer aqui e compartilhar com vocês o livro Crônicas de Além Túmulo, do nosso irmão Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier. Humberto de Campos era um jornalista, era um cronista aqui na Terra. Também desencarnou jovem, tá? Esses gênios tudo desencarnam jovem, né? Então, no item 15, chama-se A Ordem do Mestre, no capítulo 15 do livro, A Ordem do Mestre, eu achei muito lindo, porque a minha amiga, Maria José, ela foi fazer uma palestra esses dias na casa que eu trabalho, e ela foi falar de Natal, ela falou assim, gente, estou falando Natal depois do Natal, vocês vão achar muito estranho. Eu falei com ela, não é estranho, né? Não é estranho, porque Natal é nascimento. E Humberto de Campos, né? E nascimento de Jesus está todos os dias, né? Todo dia ele nasce no coração. Nasceu no meu hoje, vai nascer no do outro amanhã. Ele numa hora ele vai nascer no coração do mais bruto dos homens, com certeza vai, né? Então, é interessante isso aqui, porque Humberto de Campos ele é cronista, né? Então é uma crônica, tá, gente? Que eu vou ler para vocês aqui. Ele diz assim, quando estava aproximando o Natal, né?
os anjos acendiam estrelas, né, comemorando o nascimento do Cristo. E Jesus, então, chama para uma reunião João, o evangelista. É uma crônica. Então, Jesus está lá no mundo celeste, né? João, com certeza, no mundo de todos, no mundo regenerado, não sei qual mundo que ele estava, aqui Humberto de Campos não fala, mas ele convida João para uma reunião. João, eu quero falar contigo. Vem aqui. Imagina, gente. Eu me senti assim, sendo convidado por Jesus aí no mundo celeste. Ai, tão bom isso aí. Né? Cristo chamando aqui, vem cá, Valteir, vamos bater um papo. Aí ele pergunta assim, Valteir, não, desculpa, João, lembra-se do meu aparecimento na Terra? Foi a primeira, cumprimentou João, convidou João para o mundo celeste para uma reunião, falou assim, lembra, João, do meu aparecimento na Terra? João, sim, mestre, recordo, foi no ano 749, inclusive saiu errado, né? Porque era 754. O Frei Dionísio errou em 5 anos. Ele falou, não, João, não é disso que eu estou falando. Falou o mestre para ele, né? Eu não estou falando de questão cronológica. Eu estou falando, eu quero arguir sobre o passado. Só que é nessas suaves comemorações que vêm até a mim que me traz essas lembranças. Então Jesus está dizendo para João que tem as lembranças do Natal, traz boas lembranças para ele da terra. Olha, gente, que importante a nossa reunião natalina em família, onde a gente reúne, pensa em Jesus, só da gente pensar nele naquele dia, né? E na minha família tem sempre um bêbado que quer fazer a prece. E é legal isso, porque o bêbado fala assim, vamos falar de Jesus, hein? Jesus nasceu dia 25, ele vai cambaleando, tadinho, para um lado e para o outro. Mas é lindo, eu amo aquela criatura. Então, a gente deixa de fazer a prece, e ele melhora, impressionante. Pura aquela bebedeira dele na hora. E a gente, é lógico, respeita, porque está dando a oportunidade de uma pessoa falar. Mas eu estou dizendo que é lindo demais a reunião de família em Natal, gente. Porque a gente, independente do estado que a gente está, a gente pensa no Cristo. E ele está falando para João aqui, ó, é que é nessas suaves comemorações que vem até a mim um doce murmúrio das minhas lembranças na terra. Olha que lindo, né? Aí ele falou assim, sim, mestre, disse João, eu te compreendo. Falais do significado moral do acontecimento. Eu lembro da manjedoura, da estrela guiando os poderosos ao estábulo humilde, dos cantos harmoniosos dos pastores, né? E vai por aí afora. Uma promessa de paz desabrochava por todas as coisas com o vosso aparecimento no mundo. Estabeleceu-se na terra um noivado entre a terra e o céu, quando Jesus nasceu, diz para ele João, né? E ele continua falando e diz assim, retrocedendo no tempo, meu mestre, bem amado, veja o transcurso da vossa infância. Aí João começa a lembrar a infância do Cristo, né? Olha que conversa gostosa. Sentindo o martírio de que fosse objeto, o extermínio das crianças da vossa idade, a fuga nos braços carinhosos de vossa genitora, os trabalhos manuais na companhia do seu pai José, as vossas visões maravilhosas do infinito. Ele está dizendo que Jesus já demonstrava, né, mediunidade, né? Em comunhão constante com vosso e nosso Pai, preparando-nos para o desempenho da missão única que vos fez abandonar por alguns momentos o palácio de sol da mansão celestial a fim de descer sobre as lamas da terra. Nossa, lindo, né, o que João fala para ele, né? Então, a conversa prossegue. Ele, sim, João, meu querido, e por falar nos meus deveres, como seguem no mundo as coisas atinentes à minha doutrina? Ele, vão mal, Senhor. Então Jesus pergunta para ele sobre a doutrina que ele deixou. E João, sem pestanejar, vão mal, Senhor. Desde o concílio ecumênico de Nicéia, lá no 325, as vossas verdades são deturpadas. E ele continua falando. Aí Jesus diz assim, mas não te recordas, João, que a minha doutrina era sempre acessível a todos os entendimentos? E era, né, gente? A doutrina espírita nos explica que o cristianismo primitivo, ele era muito fácil de se entender, né? As pessoas conversavam abertamente, Jesus conversava abertamente com todo mundo, né? Sobre a vida espiritual, sobre a bondade de Deus, né? Sobre a caridade, sobre fazer o bem. Ele iniciou tudo, a base de tudo é o Cristo, né? Que a gente está vivendo hoje. Aí ele diz assim, deixei aos homens a lição do caminho, da verdade e da vida, sem lhe haver escrito uma única palavra. E João diz, tudo isso é verdade, Senhor, mas logo que regressaste aos vossos impérios resplandecentes, reconhecemos a necessidade de legar à posteridade os vossos ensinamentos. Ele está dizendo, Jesus, depois que você desencarnou, nós escrevemos os evangelhos. Lembra?
João, Mateus, Lucas, Marcos, né? Foram adotados pela igreja, né? Escreveram sobre Jesus, a história dele. Então ele está dizendo para nós escrevemos sobre o Senhor. Tudo que o Senhor ensinou, nós colocamos num papel, né, para a posteridade. Os evangelhos constituem a vossa biografia na terra. Contudo, os homens não dispensam em suas atividades o véu da matéria e do símbolo. Foi nisso que nós transformamos em evangelho, né? Em altares de ouro, de pedra, sendo que Jesus não tinha nenhuma pedra para encostar a cabecinha dele, coitado. Mas foi nisso que nós transformamos, né, gente? Principalmente em ouro, né? Aí ele diz aqui, a todas as coisas puras da espiritualidade, adicionar a extravagância das suas concepções. Nem nós e nem os evangelhos poderíamos escapar. Em diversas basílicas, Senhor, de Ravenna, em Roma, Mateus é representado por um jovem, Marcos por um leão, Lucas por um touro, e eu, Senhor, estou ali sob o símbolo estranho de uma águia. Até o espírito de João se assustou com o que nós fizemos deles, dos apóstolos. Transformamos em estátuas, né, e com animais, cada um representando uma coisa. Então ele achava tudo isso muito estranho. Então eu não vou me alongar, gente, que o tempo está passando. Aí ele diz assim, Jesus diz, as discussões dos símbolos, meu querido, disse o mestre, não me impressionam tanto. Com Jesus não se impressiona com tudo que nós fizemos, né, com a doutrina pura e simples que ele veio nos ensinar. Com todas essas artefatos que nós criamos, né? Tiveste, como eu, necessidade desses últimos para as predicações e sobre a luta das ideias. Não te lembras quanta autoridade foi obrigada a despender, mesmo depois de minha volta à terra, para que Pedro e Paulo não se tornassem inimigos? Então, até dentro do colégio apostólico, dentro dos discípulos do Cristo, tinha discussão. E Jesus está lembrando isso para João. Então, não se preocupa se transformar a igreja, se colocar estátuas, né, se fizeram as coisas diferentes. Porque na minha época vocês já brigavam, já discutiam, não se entendiam, né? Aí ele diz assim, é verdade, Senhor. Aí ele diz assim, qual o núcleo da minha doutrina que detém no momento maior força de expansão? Aí ele diz assim, é o departamento dos bispos romanos, que se recolheram dentro de uma organização admirável pela sua disciplina, mas altamente perniciosa pelos seus desvios da verdade. Olha que interessante. Então João dando notícias para Jesus da obra que ele deixou. Então, a época que eles estavam conversando aqui na crônica de Humberto de Campos, gente, era ainda a igreja, os bispos romanos, que eram a autoridade máxima, que falavam do evangelho de Jesus, né? E ele está dizendo aqui, tem uma organização admirável na sua disciplina, mas altamente perniciosa pelos desvios da verdade, e manipulando mesmo, né, as verdades do Cristo, né, gente? Então, gente, eu vou pular. Ele diz aqui, ó, Jesus diz assim, entretanto, sussurrou Jesus, consagro o mesmo amor à humanidade sofredora, não obstante a negativa de filósofos, da ousadia da ciência, do apodo dos ingratos, a minha piedade é inalterável. Ele diz aqui para João, eu amo toda a humanidade do mesmo jeito. É como se ele estivesse dizendo, amem vocês também, pelo amor de Deus. As pessoas são diferentes, caramba, né? Então vamos, ele está dizendo que nada disso o abala. E nós somos seguidores dele. Não podemos nos abalar com críticas, com negativas, né? Nada disso, gente. Eu quero terminar aqui ele dizendo assim, ó, se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com o objeto sagrado da nossa casa, profricando a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Ele já tinha dito lá atrás, né? Nas profecias do Cristo, né? Vossas filhas e vossos filhos, né? Vão, como é que era? Vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Obrigado, Diego. Vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Ele já tinha avisado. E vossos velhos, que nem eu estou tendo hoje, terão sonhos. E a gente sonha, né? Então Jesus já tinha deixado avisado que isso ia acontecer. Então é assim, ó, se os vivos nos traíram, eu vou mandar os mortos, né? E os mortos são quem? Os espíritos que vieram trazer a codificação à terra. Entendeu? Ele diz aqui, ó, os que voltaram pelos caminhos ermos das sepulturas
retornarão à terra para difundir a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta no céu, as claridades benditas do meu amor. Então é isso que a doutrina espírita veio fazer, né? Trazer as claridades benditas do amor de Jesus. Então a nossa responsabilidade, gente, é muito grande. É muito grande, né? Vamos pensar nisso. E eu quero terminar com esse poema de Castro Alves, Na Era do Espírito, para a gente encerrar, porque eu já estou avançando muito, né? Ou ainda estou dentro do tempo, Diego? Está dentro do tempo? Castro Alves diz assim: o caos invadira a França, Olimpo do pensamento, o ódio, lobo famulento, range as presas com furor. Nas ruas, Paris descansa, em casa chora em segredo, gigante arrosta com medo as iras do imperador. A nação encarcerada lança na nota clandestina as safras da guilhotina e explode revolução. Recorda a Bastilha irada, lê Rousseau à luz da vela, esmurra as grades da cela, protesta rugindo em vão. A crença herdada do Cristo caíra no sorvedouro, turbilhão de pompa e ouro, dobrada ao tacão dos reis, em tormento jamais visto, nos frios templos, o povo exorava aos céus, de novo, novos rumos, novas leis. A ciência clava forte contra as cadeias medievais, partia os grilhões das trevas em sarcástico festim, a exprobar de sua norte, por tirana revoltada, dominemos, Deus é nada, a morte o portal do fim. Ninguém na fé militante, Mavote em fúria galopa, nos campos de toda a Europa, na África a abjeção, na Austrália o progresso infante, na Ásia o suor dos párias, rola em bagas milenárias, na América a escravidão. Mas o espaço se descerra. Jesus, no esplendor dos sóis, recruta gênios e heróis a iluminar o porvir. De polo a polo na terra, flamejam etéreas lâmpadas. Mensagens brotam das campas ao toque do ressurgir. Aos clarões da imensidade, Kardec chega e inaugura a doutrina viva e pura, da razão à luz do bem. O Espírito de verdade semeia divina messe, o Evangelho reaparece nas vozes do grande além. Falam tumbas, dançam mesas, nascem livros, surgem almas. Luzem preces, chovem palmas, hosanas aqui e ali. Consciências dantes presas, rompem turva a cidadela. Pastor guiando a procela, Jesus conclama: servi. Ante a ribalta terrestre, o direito renovado deixa o tropel do passado, distinções de raça e cor. Em triunfo volve o mestre e acende na mente humana, desde o palácio a choupana, o facho do eterno amor. O mundo voga no misto de infortúnio e de esperança, pranteia, sorrir e avança nas bênçãos do excelso Pai. Kardec reflete o Cristo, desfralda em bandeira à frente o convite permanente: espíritas, trabalhai. Muita paz, meus irmãos. Agora a gente vai encerrar, né? O Diego pediu para que eu fizesse, junto com vocês, a nossa prece de encerramento. Eu convido a todos, depois dessa poesia ofegante, para que a gente então relaxe, né? Vamos cerrar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a esse Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, a esse Mestre incomparável, o amigo de nossas almas, o Mestre Jesus, aos bondosos amigos espirituais, aqueles que assistem esta casa de caminho que nos acolhem nessa noite, rogando a eles que, em nome desse Mestre querido, governador do nosso planeta, que leve os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos a todos os recantos desse planeta, Senhor, envolvendo esta pátria, esta terra querida, em vibrações de paz e de amor, levando principalmente aos corações endurecidos desse planeta a tua paz, a tua harmonia, a tua calma, a tua brandura, a fim de que esses corações endurecidos possam ser tocados
principalmente aqueles líderes mundiais que ainda provocam o horror da guerra. Rogamos, Senhor, por todos os lares dos nossos irmãos de humanidade. Rogamos pelos nossos lares aqui representados, pelos lares de todos os nossos amigos, os nossos parentes, por aqueles lares daquelas pessoas que ainda não podemos chamar de amigos. Rogamos, Senhor, pelo nosso Brasil, que passa às vezes por momentos conturbados, mas aqui, Senhor, é a pátria do Evangelho, aqui é o coração do mundo. E é daqui que a sua doutrina floresceu, é daqui que ela criou raízes e vai tocar os corações de todos os nossos irmãos de humanidade. Pedimos por fim, Senhor, pelos nossos lares, por esta casa de caminho que nos atende. Pedimos por essa doutrina, que ela seja resguardada na sua pureza. E pedimos por nós mesmos, tão necessitados ainda do teu amor e da tua luz, para prosseguirmos confiante na vitória do bem sobre o mal, na vitória de nós mesmos sobre nós, para podermos recebermos e prepararmos para o futuro desse planeta um mundo melhor, um mundo regenerado. E assim, Senhor, feliz e agradecido por esse momento que junto passamos, peço que nos disperse em tua paz e que ela permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.